Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu recebo a Luciana Nunes Machado, que há 17 anos trocou o interior de São Paulo pela Irlanda. A Luciana é casada com o Emanuel, mãe da Isadora, de 14 anos, e do Liam, de 8. Ela compartilha com a gente sua vivência como mãe em tempo integral, especialmente no cuidado do Liam, que tem TDAH. Nessa conversa, ela fala sobre o desafio de maternar longe da família, as dificuldades de criar uma criança atípica sem rede de apoio e como encontrou força na escola, no autocuidado e na parceria com o marido. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz em te ter aqui. Eu quero saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória e como você foi parar aí na Irlanda. Então, né? Eu já era casada, né? E a gente queria mudar de vida. E, na verdade, a nossa primeira opção era Londres. Mas aí, por conta de dinheiro e várias coisas, Londres não deu certo. E aí a mesma pessoa que estava da agência, ela pegou e ela falou, por que vocês não vão pra Irlanda? Só que na época, eu nem sabia o que era Irlanda. Aí eu falei, será? Ela, não, vocês vão adorar, a Irlanda é uma pequena Londres. Aí eu falei, ai meu Deus, não sei, né? Acabou que, né, fechamos lá o pacote com ela. E viemos e, enfim, a gente tinha um pensamento na cabeça de ficar algum tempo, juntar dinheiro e voltar pro Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. A gente acabou ficando, se apaixonou. Tivemos a Isadora e, enfim, a gente acabou ficando. Basicamente isso. E como que foi o processo de adaptação no início? Vocês tiveram algum choque cultural inesperado ou foi um processo relativamente fácil? Muito difícil, né? A gente não sabia falar uma palavra de inglês, já começa por aí. E muito frio, a gente não estava acostumado, é tudo muito diferente, né? Tanto é que hoje em dia eu acho que eu não aconselho ninguém ir para algum lugar sem saber falar inglês, né? Porque a gente sofreu muito. Hoje em dia tem muitos brasileiros aqui na Irlanda. Só que há 17 anos atrás não tinha, né? Então, assim, era tudo muito, muito. Então você tinha que olhar no celular. Na verdade, não tinha nem smartphone, né? Então era muito difícil. E aí a gente começou com subempregos, né? Que nem eles chamam. E vai ali, vai, mesmo sem inglês, na mímica, e a gente foi conseguindo, foi ficando, e a gente começou a gostar muito do país, a gente começou a fazer amigos, e foi isso, né? Claro, né? Foi muito choro, muita coisa, sentia muita falta da família, e com o tempo isso, né? Assim, ó, eu sempre falo que a saudade sempre vai existir, mas ela já não machuca mais, né? E Lu, não teve nenhum pensamento assim, Irlanda, vocês queriam Londres, né? Eu confesso que eu morei em Oxford durante um ano, e quando a gente pensou antes de vir pro Canadá, a gente pensou em ir pra Londres, mas realmente é muito caro lá. A gente falou, nossa, acho que a nossa vida vai ser muito diferente. Assim, comprar um imóvel é muito difícil. Assim, não ia ter a mesma estrutura que a gente tem aqui, mas a gente pensou em ir pra Portugal na época. Você comentou comigo sobre essa questão Irlanda-Portugal. Então me conta um pouquinho do porquê que foi... por que não Portugal? Por que vocês não decidiram ficar em Portugal ou ir para Portugal? Que eu acho que é o país que a maioria dos brasileiros quer ir, né? Pela facilidade até da língua, né? Que 17 anos atrás vocês nem tinham, né? A questão do inglês. Então, a princípio, o Portugal nunca passou pela nossa cabeça, tá? Há 17 anos atrás. A gente queria mesmo ir para algum país para fazer dinheiro, assim. Era tudo isso, só passava na nossa cabeça, vamos fazer dinheiro. Mas essa nossa mudança, a gente teve essa experiência de passar 2 anos em Portugal, o que eu acho que é assim, a gente até comenta, a gente conversou, né, em off. Eu acho assim, quem sai do Brasil, certo? E vai para
para Portugal, ela tem uma cabeça, é outro mundo, porque assim, você tá num país que tem segurança, coisas que faltam, né, que falta no nosso país. Você tem saúde, vamos dizer, você tem escola pública, né, no Brasil, se você não colocar num colégio particular, enfim. E aí a pessoa começa meio que ficar encantada. Ela acabou de sair do Brasil, ela tá tendo todas essas coisas. Mas eu acho assim, quem já morou em algum país, seja da Europa, seja Estados Unidos, seja Canadá, seja onde for, a visão já é completamente diferente. Entendeu? Parece que a gente tá. Eu sei que é errado falar essa palavra, mas parece que a gente tá voltando pra trás. É essa a sensação que eu tenho, né? Então, assim, eu acho que eles têm muito a desenvolver, eu acho que eles são atrasados em relação a várias coisas. Não tô falando que a Irlanda é país de primeiro mundo, não é nada disso. Mas a gente tem a gente acostumou com um ritmo de vida que era completamente diferente lá, entendeu? Então, não sei, assim, foram 2 anos bem complicados e ainda bem que deu pra gente voltar e a Irlanda abraçou a gente de novo. Aliás, eu sempre falo que a Irlanda foi uma mãe, e continua sendo pra gente. Eu gosto muito, todo mundo reclama do clima e papapá, mas eu acho aqui muito legal. Ai, perfeito. E já falando de mãe, como que foi se tornar mãe fora do país? Você falou que os 2 filhos nasceram aí, né? E como que foi essa experiência da gestação, enfim, da gravidez, pós-parto? Você já tinha alguma rede de apoio aí? Você criou uma rede de apoio depois dos seus filhos? Me conta um pouco. Foi difícil porque a gente faziam 3 anos só que a gente tava na Irlanda, né? Então a gente tava numa pegada, assim, só trabalho, trabalho, trabalho. E todo mundo que a gente conhecia, ninguém tinha filhos, né? E aí, quando eu engravidei, eu falei, e agora? Né? Foi bem complicado. Só que eu também já não tinha referência do Brasil. Eu não sabia como era ter filhos no Brasil. Então, tudo que eu tava vivendo aqui era de primeiro, né? Então, assim, eu ia no médico, pra mim, eu acho que era assim que tinha que ser feito, né? O atendimento, enfim. Mas foi bem complicado. A minha mãe não veio pra cá. Eu não tive esse apoio, assim, né? Os amigos, vários se afastaram, porque assim, aí agora eles vão ter filhos, é diferente, né? Você já não pode fazer as mesmas coisas. Mas eu tive um parto extremamente difícil, assim, aqui na Irlanda, foi bem. Eu não sei como é que eu não passei dessa pra melhor, na verdade, foi bem intenso, porque eu não sei como é que é aí no Canadá, mas aqui eles tentam um parto normal até você não aguentar mais, né? Então, tipo assim, eu acho que eles exageram um pouco, porque poderia ter acontecido alguma coisa comigo ou com a Isadora, né? E ela era um neném muito grande, ela nasceu com 4,5 kg, 57 centímetros, ela era muito grande. Nossa, eu ia falar, eu conheço essa história, porque comigo aconteceu a mesma coisa. Meu filho também nasceu, mas ele nasceu com 57, ele nasceu com 53, mais 4,2 kg. Então, crianças grandes, e é exatamente essa mesma experiência. Tentar o parto normal até não Foi, e aí eu não sei, cada um fala uma coisa, fala que foi por causa da peridural, enfim, acabou que eles tiveram lá, chegou uma hora que tinha que forçar o normal, porque já não tinha como fazer a cesárea, então foi um negócio bem, bem complicado. Tanto é que quando eu engravidei de novo, o pessoal, como é que você tá tendo coragem de ter outro filho, assim, ainda na Irlanda? Eu falei, não falo que mãe esquece, eu acho que é basicamente isso. Mas foi bem. E o começo foi muito difícil, eu não tinha. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não sabia fazer as coisas. Tudo diferente, era só eu e meu marido. Imagina você tá num país, num outro país, sem família por perto, sem ninguém pra ajudar. Ele tinha que trabalhar, eu tinha que ficar com a Isadora. Ele chegava do trabalho desesperado. Eu falei, essa criança. Então, não tem a mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, vó, tio. Então, assim, é muito difícil. Só que tudo a gente acostuma nessa vida, eu sempre falo isso. E aí a gente vai indo. Quando você vê, já tá aqui o neném, você tá falando com o outro, você tá no telefone. Então, assim, é muito. A gente se adapta muito fácil, eu acho, entendeu? Foi basicamente isso. No segundo, então, nem falo, né? Aí a gente tira de letra. Ele anda sozinho, né? Já vai tudo sozinho. É bem isso, E depois, bom, você falou que você não tinha referência de como era ter filho no Brasil. Mas eu não sei se você tinha amigas na época, mais ou menos na época que estavam tendo filhos também. Mas a partir do relato delas, e comparando com o seu relato, você sente que teria sido diferente no Brasil, de certa forma? Ou você acabou que nunca pensou nisso, nem vou pensar, porque eu não sei como teria sido? Ou você compartilhou isso com outras pessoas e falou, nossa, né, no Brasil não teria sido assim, talvez eu teria ido pra cesárea direto ali naquele momento.
como que você se sente, assim, vendo os dois lados? Eu, com certeza, teria sido diferente, né? Porque foi o que eu falei, infelizmente, aqui você não pode chegar assim, eu quero fazer cesárea, né? Então, assim, várias coisas envolvidas para você chegar a esse ponto. Então, no Brasil, eles já teriam. Eu acho que eu nem entraria, nem porque o que acontece? Quando eu internei, eles ficaram 3 dias me induzindo. Eu acho que nem sei se eles fazem isso no Brasil mais. Acabou que passaram-se os 3 dias e eu não tava sentindo nada. Eles sempre, você tá sentindo? Eu falei, não tô sentindo nada. Aí falaram, infelizmente a gente vai ter que estourar sua bolsa porque não dá mais pra esperar. Porque eu já tava de 42 semanas e 5 dias, detalhe. Isadora não queria nascer. Eu não queria nascer. E aí eu falei, tudo bem. Tudo que eles falavam, eu falava, tudo bem. Eu não sabia, né? Tudo bem, tudo bem. E aí ele falou, só que quando a gente estourar sua bolsa, aí você vai sentir muita dor. Tá bom. Aí eu só falava assim, tá bom. E já não tinha o inglês, né, pra ajudar muito. E aí, na hora que estouraram, aí que começou todo o processo. Mas aí lá mais pro final, que aí começou a complicação, porque chegou uma hora que a Isadora não saía e a Isadora também não tinha como colocar pra dentro, entendeu? E aí foi foi bem assim, foi doloroso, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo e pronto. Foi só um susto. E o que você gostaria de ter tido na época, né, de suporte, todos esses anos que você sentiu falta não só no puerpério, na parte, mas até hoje, assim, que você sente falta que você talvez no Brasil tenha, né, não só a questão da família, mas serviços, em geral, que você, enfim, como mãe, sente falta na Irlanda? É porque a saúde aqui não é das melhores, né? Mas também nem quem sou eu para falar sobre isso. Mas assim, eu acho que no Brasil a gente tem tudo que a gente precisa. Se a gente não tem um convênio, mas a gente vai lá e paga e consegue. Aqui não funciona assim, né? Então, por exemplo, assim, eu quero que meu filho vá no pediatra. Não existe isso aqui na Irlanda, né? Então, assim, você tem lá suas consultas, né? Sei lá, com 2 meses, com não sei o que tem as datas, né? Você recebe. Aqui é tudo com carta, tá? Só pra você entender como é que funciona. E aí você vai nessas consultas. E essas consultas são num clínico geral, que eles chamam de GP, né? Então, não tem aquele negócio que você cria aquela amizade até com o pediatra do seu filho. Aconteceu alguma coisa, você tem o WhatsApp do pediatra. E não sei, aqui não existe nada disso, né? Então, você fica... Sorte que meu marido, ele fez auxiliar de enfermagem e ele sempre trabalhou em hospital no Brasil. Então, muitas coisas a gente acaba resolvendo em casa. Mas eu acho que eu sinto falta dessa facilidade de acesso, seja pediatra, ginecologista, qualquer coisa. Sei lá, tô com uma dor no joelho. A gente não pensa no Brasil, a gente vai no médico, né? Aqui não, você fala, nem vou, porque ou uma que eu não vou conseguir um coisa, vou ter que ficar na fila não sei quanto tempo, aí a gente desiste, né? Então eu sinto... não é que eu sinto falta, meio que eu me acostumei, vamos dizer, né? Mas eu acho que esse acesso que a gente tem no Brasil é incrível, né? Porque eu acho que no Brasil a gente previne a doença, aqui eles só tratam, né? Então, o Brasil o tempo todo a gente prevenindo. Então, assim, sei lá, apareceu alguma coisa na criança, vou levar no médico. Aqui não, a gente, não é nada, entendeu? E a gente vai se acostumando com essa vida. Então, é uma coisa que eu sinto bastante falta. Sim, mas aqui no Canadá é igual. Igualzinho essa então, tá vendo? Só não é por carta, a gente tem Menina, online, aqui é mas tudo igual. na cartinha. Não, gente, é surreal, né? Um país, assim, desenvolvido. Pois é. Teria as coisas dessa forma. Mas aqui no Canadá também é assim. Algumas pessoas têm pediatra, já saem do hospital com pediatra e tudo mais. Mas a maioria com médico de família, se tem médico de família. Senão é no postinho, né? No postinho que você toma vacina, você fala com uma enfermeira, que é qualificada, mas não tem essa relação não tem. De acompanhamento, né? E aí, claro, se você tem uma criança que tem alguma uma doença, alguma necessidade especial, eu assim, imagino que eu acho que aí o governo deve oferecer um suporte maior, eu espero, né? Mas se não, você vai fazendo conforme as coisas vão, né? E aí você fica adaptando, E essa coisa do hospital é igual, eu nem vou, porque se eu for, eu vou ficar lá 12 horas esperando. Igualzinho. E melhor eu não ir. Só que aí, às vezes, você, né, pode ter algum problema bem sério, porque você não procurou por assistência. E mesma coisa aqui, não previne, trata. Eles tratam, exatamente. Muitas pessoas que eu conheço, tá com câncer.
E aí o governo oferece tudo pra, assim, nossa, dia seguinte a gente opera, tem cirurgia. Só que não conseguia prevenir antes, não conseguia oferecer um exame anual. Exato. Aqui parece uma briga oferecer exame de sangue. preventivo é a cada 5 anos. Eu, Luciana, acho um absurdo. Entendeu? E eu faço no particular, porque assim, a cada 5 anos. Não, mas se você não teve nada no último, até não vai aparecer, pode aparecer, mas não vai, tipo, evoluir muito, dá pra gente tratar. Eu falei, não! Né? Então, assim, tem umas coisas, como nós somos brasileiros, a gente foi criado de uma forma que tem certas coisas que não tem como a gente aceitar, entendeu? Então, a gente tem um convênio, não sei como é que funciona no Canadá, que é um convênio que você tem coparticipação. Não é igual no Brasil, que é full, né? Você pode pagar o valor que você quiser, o mais caro que existir, mas todos eles têm uma coparticipação. A não ser que você precise, sei lá, vai ficar internado, aí sim, aí a internação, tratamento de câncer, aí eles vai cobrir. Mas a maioria tem essa participação, né? E, enfim, mas eu ainda falo eu vejo umas coisas, eu falei, não, peraí. A gente descobriu agora uma ginecologista aqui que todos os brasileiros estão indo nela, que ela fala, de onde que ela é? Venezuela? Alguma coisa do tipo, mas ela é muito parecida com a gente, né? Do estilo. Então tá todo mundo indo nela. Mas uma consulta é 300 euros. Então, assim, aí eles perguntam, mas que tanto brasileiro gosta de ir no ginecologista? Eu falei, gente, a gente tá acostumado com isso. Pelo menos uma vez no ano, né? Pelo menos uma vez no ano pra fazer um check-up, né, gente? Exato. Tipo mamografia. Eles acham absurdo a gente fazer mamografia, né? Então, tanto é que eu tenho que fazer a minha, ela fez um laudo, né? E ela explicando pra eu conseguir uma autorização pra fazer. Ela falou assim, Luciana, fala que você está sentindo dor, porque senão eles não vão autorizar. Então, assim... Aqui é a mesma coisa, vem toma. Ai, porque a minha mãe teve câncer de mama, então preciso fazer... Olha que loucura! E eu tenho 46 anos. Eu preciso fazer, né? Então, assim, essas coisas, foi que eu falei, eu sinto falta. Não é que é falta, mas eu tive que ir me adaptando. Porque senão você fica louco e você vai embora. Você fala, não, eu vou embora desse lugar, um bando de louco. Entendeu? É assim. Por isso que um monte de gente volta pro Brasil, né? Assim, exato, a pessoa tem o hábito de ir pro Brasil, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, a pessoa vai, ela se interna num laboratório. Ela passa as férias no hospital, Exatamente. Ela fica o dia inteiro num laboratório, faz exame de sangue de manhã, depois faz ginecologia, depois faz ultrassom. Exatamente. Cara, faz tudo. E mesmo privado, ainda com a conversão, euro, você paga muito barato para as coisas. Porque o euro tá muito alto, né? Então você consegue fazer as coisas no Brasil. Compensa. Gente, dentista, quantas pessoas não saem daqui do Canadá? Aqui a gente só vai em brasileiro. Dentista da gente só. Brasileira. A minha filha vai colocar o aparelho. Ela colocou aquele de extensor, sabe? Pra abrir Tá sendo tudo com brasileiro. Você deixa a sua vida no consultório, mas tudo bem. Mas é o único jeito. Porque assim, se você... Gente, eu amo os irlandeses. Mas se você for ver, a maioria, eles são tudo sem dente. Sabe por quê? Porque eles acham que não tem necessidade de tratar os dentes. Sim. Então é muito cultural. Sabe, a gente é louco, a gente faz limpeza, a gente não sei o quê, a prevenção, mais uma vez, que a gente tá falando, né? Eles não. A maioria, ou eles tiram, não colocam outro, porque é muito caro para você colocar uma prótese, alguma coisa. Alguns vão até pra Turquia, porque lá é mais barato, aí eles arrumam o dente. Mas se você, às vezes tem homens lindos, quando ele vai sorrir para você, faltando 3 dentes. Sério. Enfim, eu fui me adaptando e estou aqui até hoje, entendeu? Ou seja, tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem, mas a trancos e barrancos, né? Bem, E com seguro, né? Com seguro privado. Mas, Lu, você comentou comigo que seu filho foi diagnosticado com TDAH. E a gente vai chegar também nessa parte da questão do seguro, como que funciona. Mas eu queria... Vamos começar aqui do começo com o Liam. Quando que vocês começaram a ver os primeiros sinais do Liam? E como que foi o diagnóstico dele? Pensando também nessa questão do seguro, foi difícil conseguir um diagnóstico? Quem que falou? Foi a escola? Enfim, me conta um pouco desse processo. A gente começou... Dizem que mãe sabe tudo, né? Então, assim, eu desconfiava já há muito tempo, desde pequeno. Mas, meu marido, não é nada, enfim. E aí, quando a gente estava em Portugal, a gente teve alguns alertas da escola lá, mas já estava quase pra gente voltar pra cá. Então, assim, eles tinham até feito encaminhamento, você não quer que ele vá no psicólogo, não sei o quê. E aí, mas já estava, né, quase pra voltar, e eu falei, tá bom, eu vou ver o que eu faço.
Quando a gente chegou na Irlanda, aí que complicou mesmo, porque o tempo que a gente passou em Portugal, ele esqueceu o inglês. Então, além de voltar para cá, ter que se adaptar novamente com o inglês, começou a ter alguns problemas de comportamento, falta de foco e não sei o que, fomos chamados na escola novamente. E aí eles falaram, ele é uma criança incrível, super querida, mas assim, ele não consegue ficar parado, ele não fica sentado, e começou a falar várias coisas do TDAH, né? E aí eu virei pro meu marido e falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a partir do momento que você tem um diagnóstico aqui na Irlanda, muda completamente o approach, como é que é? Como é que é? O jeito que a escola trata a criança, vamos dizer assim. E aí, infelizmente, mais uma vez, sobre a saúde daqui, se eu fosse pelo público, né, ele não teria o diagnóstico até hoje. Porque as filas aqui são imensas. Então, por exemplo, se eu passar por um psicólogo, tem gente que fica, sei lá, mais de um ano esperando. Se para eu passar por um psiquiatra, tem gente que fica 2, 3 anos numa fila, né? E eu queria um negócio rápido, porque eu queria muito ajudar ele na escola. E aí a gente passou pro particular. Aí, mais uma vez, a gente procurou pessoas brasileiras, né? E tem uma equipe de psicólogos aqui maravilhosa, eles são incríveis. Eu conheço desde que eu cheguei aqui na Irlanda, por coincidência. E eu não sei no Canadá, mas aqui quem dá o diagnóstico do TDAH e do autismo pode ser psicóloga. Mas é uma psicóloga diferente e ela tem que ter uma autorização daqui, né? Ela tem que ter feito uma especialização, alguma coisa aqui na Irlanda para dar esse diagnóstico. Não são todos os psicólogos que podem fazer isso. E aí eu procurei a psicóloga, consegui, né? Que hoje em dia também até para pagar, tá uma fila tem tanta gente correndo atrás que tá difícil, mas eu consegui. E aí foi feito todo o processo, porque você tem que fazer algumas consultas, aí você passa por assessment até sair o diagnóstico. E aí mudou completamente na escola, porque a escola, tanto para autismo quanto para TDAH, eles dão um professor exclusivo para aluno, que eles chamam aqui de SNA. Então, assim, para o Lia ler e escrever, que é a maior dificuldade dele, até hoje, ele tem 8 anos e ele não sabe ler e escrever direito ainda. Eles tiram ele da sala, né? E essa pessoa fica do lado dele. Então, vamos lá, Lia. Aqui é assim, não sei como é que é a alfabetização no Canadá. Aqui é, por exemplo, assim, casa, a, a. É assim que eles aprendem a ler e escrever aqui. E aí ele já fica lá do lado dele, fazendo todo esse processo. E ele já melhorou muito de quando ele entrou na escola, para agora, claro, que ele vai, agora em setembro ele inicia o 3º ano, a 3ª série. E aí eles fazem toda essa ajuda, livro diferenciado, essa SNA, e eles tiram o Lia da sala todos os dias por alguns minutos, porque a criança com TDAH, ela perde o foco muito rápido, né? Então ele sai, aí ele brinca um pouco, ele volta para a sala de aula, e aí na hora que ele senta, ele começa a focar em tudo. Então tem que ser rápido, é um processo rápido. Então eles fazem tudo isso. Aliás, eu sou muito grata pela escola, o professor dele é incrível, é uma graça, sempre quando tem alguma dúvida, enfim. Tivemos o diagnóstico, ele continua agora com acompanhamento com psicóloga e a psicopedagoga. Eu tô fazendo tudo pelo particular, infelizmente. O convênio não cobre isso. E a psicopedagoga está alfabetizando ele junto com a escola. Então eles estão juntos. Ela veio aqui na escola, conversou com o professor, ela também é brasileira, e aí eles estão fazendo um processo juntos para ajudar o Lia, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz de eu poder fazer isso, porque tem muitas pessoas que não conseguem fazer, infelizmente tem que depender do governo. E aí demora muito, porque ele já tem 8 anos, né? Então, assim, quando que eu ia ter esse diagnóstico? Com 11, 12 anos, né? E eu também optei, conversando com a psicóloga, claro, ele não toma remédio. Ela falou que ele não tem indicação, não por agora, mas é basicamente isso. Eu tive que, infelizmente, fazer e ainda faço, tanto é que a quarta-feira ele tem psicóloga e faço até hoje tudo no particular. Mas, Luque, primeiro, né, que privilégio de poder oferecer isso pro Liam, mas Sim. eu tô muito chocada com a escola. Assim, com o cuidado da escola, de perceber que a criança não vai ficar sentada lá o dia inteiro. E eu ela achei precisa muito legal isso. Isso é incrível, assim, porque eu não sei como funciona no Brasil também, nem no Canadá, pra ser muito sincera, mas o meu irmão passou por esse processo, e eu não lembro da escola ter esse cuidado, pra ser muito sincera. Era assim, sentar e ficar.
tem que ficar Entendi. com os outros, em escola particular em São Paulo, e eu lembro dele ter muita dificuldade de aprender matemática, não conseguir focar, ele era uma criança com muita energia, então Muita, fazia infinita. esporte, fazia esportes e tudo É. mais, e meus pais faziam tudo que dava, mas a escola, assim, eu acho que auxiliava, mas pra ser muito sincera, a minha memória como irmã Uhum. era da escola criticar mais, porque seu filho não para quieto, do que efetivamente ajudar. Então, assim, ouvir isso de você é muito bom. Saber que as escolas hoje em dia, né, pelo menos a escola do Liam, Uhum. tá disposta a efetivamente ajudar e não Uhum. ficar, mas aqui essa criança aqui não dá. Tem que trocar de escola. Porque é muito fácil, né, ver uma Uhum. situação e não querer lidar com ela. E só do professor tá ali, tirarem da sala, ver que ele tem uma necessidade de correr, de gastar energia, depois conseguir focar, é muito incrível. Eu Isso acho é incrível. bem legal isso. Foi o que eu falei. Eu não sei também se são em todas as escolas, né? Mas tanto é que tem na sala dele, tem ele com TDAH e ele tem um melhor amiguinho dele autista. Estão na mesma sala, né? Então eu acho muito legal eles abraçarem a diversidade. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu acho muito legal aqui na Irlanda, porque quando eu estudei não era assim, independente do seu nível de leitura, nós estamos na mesma sala. Então, por exemplo, o livrinho dele de leitura atrás está assim, do 1 ao 20, por exemplo, né? O Lia está no 10, o amiguinho dele já está no 20, mas eles estão na mesma sala. Então eu acho muito legal isso, porque eu lembro que eu tinha as minhas dificuldades, mas eu tinha que acompanhar o resto da turma, entendeu? Então, assim, aqui eu não sei como é que eles conseguem trabalhar dessa forma, mas assim, tá todo mundo lá junto, vai chegar todo mundo junto, só que cada um aprende de um jeito. E eu acho muito legal. Muito. Isso é incrível. E, bom, você disse que você tem a psicóloga, o professor, as escolas, tem uma rede que Uma ajuda, rede, né? Uhum. Mas, no final das contas, é meio que o nosso filho, né? E como que você sente, assim, pensando na falta da rede, você tem essa rede de apoio com o Liam em relação ao diagnóstico dele, né? Mas a carga mental materna de lidar com tudo, né? Enfim, de todas as necessidades que ele tem de terapia, escola e tal. Como que você se sente estando nesse lugar? Eu queria poder. A sensação que eu tenho, você vai achar que eu sou louca, mas eu queria poder ajudar mais. Eu acho que isso é coisa de mãe, né? Porque eu vejo assim a terceira série chegando, ele ainda com toda essa dificuldade na leitura, e eu acho que mãe a gente quer sempre proteger, ou então vamos juntos na escola que eu vou ler e escrever pra você, sabe? É essa sensação que eu tenho. Mas toda a outra parte, eu me sinto muito acolhida pelas psicólogas. Eu acho que eu tô com uma equipe muito legal, então isso conforta o meu coração, entendeu? Eu sei que elas são muito boas. E elas sempre falam pra mim, Luciana, calma, é um processo, é lento, mas ele vai aprender a ler e escrever igual a todo mundo, entendeu? Mas assim, não é do dia, sabe, assim, não, amanhã. Então, e você consegue ver todo o desenvolvimento dele, como ele já melhorou. Eu falei, realmente, mas é porque essa é a sensação que eu tenho, entendeu? Eu queria poder fazer mais, mas eu acho que eu tô fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Às vezes, quando a gente tá fazendo aqui a tarefa, eu acho que é a pior parte, assim. Ele fica muito nervoso. E aí, quando eu descobri, né, o TDAH, eu tive que ler muita coisa, aprender muita coisa, porque o jeito que você lida com a criança é completamente diferente com uma criança que não tem TDAH. Você não pode ter nenhum barulho em volta, porque qualquer coisa ele perde o foco dele. Nunca na vida tem que estar uma televisão ligada. Por exemplo, se a porta da sacada estiver aberta, ele escutar um barulho, pronto, ele já vira. Nossa, mãe, você viu aquilo? Eu falei, calma, volta aqui. Então, assim, tem que ter todo um processo para fazer as coisas com ele. E eu fui aprendendo junto com ele, né, na verdade. E é isso, eu só quero que ele seja feliz, basicamente, entendeu? Eu sei que ele vai aprender, mas ele tem um jeitinho dele, né? Basicamente é isso. E você sente que tem algum tipo de preconceito ou falta de compreensão de forma geral? Na escola não, mas de forma geral, assim, quando você comenta com alguém, você sente essa questão? Aqui não, aqui na Irlanda não. Eu acho que isso é muito comum, assim, as pessoas estão acostumadas com essa diversidade, né? Mas eu sinto muito isso com as pessoas do Brasil, né?
Então, assim, mas o que que é isso? Quando eu descobri, né? Foi a primeira pergunta, né? Até minha mãe fez essa pergunta. Mas o que que é isso? O que que ele tem? Mas peraí, você tem certeza que ele tem isso? Não sei o quê. Eu nunca escutei falar sobre isso e papapá. Ah, é porque hoje em dia todo mundo tem tudo e não sei o quê. E aí eu tentei explicar mais ou menos pra ela. Então eu sinto essa diferença lá, né? Quando o meu irmão veio passar férias aqui, eu senti um pouco ele não sabendo lidar com o jeito do Lia, né? E aí eu sentei, conversei com ele, eu falei, ó, ele tá fazendo isso porque criança com TDAH não tem filtro, às vezes fala as coisas sem pensar e não sei o quê, que às vezes parece que você é mal educado, na verdade, né? Mas não é, porque às vezes eles falam as coisas, fala, meu filho, você não pode falar isso. Aí ele, tá, desculpa, não sei o quê. Então eu senti um pouco isso né, dessa parte, assim. Mas aqui é muito, assim, muito tranquilo. As pessoas, às vezes nem preciso falar também, né? Às vezes as pessoas nem sabem que o Lia tem TDAH, mas, enfim, eles são muito, muito queridos nessa parte, sabe? Eu não tenho esse tipo de problema aqui, não. Maravilhoso, né? Porque, enfim, é muito difícil quando realmente É. a mãe, além de estar solo, né, ali, né, Uhum. lógico, né, no dia a dia e tal, ainda a escola não ajuda, não tem apoio do Todo mundo dá governo, volta, aí questiona, é. será que tem mesmo? Será que você não tá Uhum, inventando o problema? uhum, uhum. Enfim, você tem, nossa, tudo, né, nas mãos, isso é maravilhoso. É Não tem muito nem, bom, nem o né? que falar. Foi o que eu falei, eu só agradeço, porque realmente não é um processo barato, né? E a gente sabe que não tem nem data para acabar, na verdade, né? A criança precisa fazer esse acompanhamento. Mas é por a gente ter condições de fazer isso por ele, entendeu? Sim. E Lu, bom, você falou que você é mãe integral, tem a Uhum, questão do Liam, que é uma dedicação da sua parte. Como uhum. que fica a Luciana mãe, a Luciana mulher, né? Temos a mãe, temos a esposa Aham. e a mulher que você falou pra mim que passou por um processo de emagrecimento. Acho que eu vi no seu Instagram menos de 30 quilos, ou até É. um pouco mais. Uhum. É, isso tem a ver com autocuidado, saúde mental? Me conta um pouco desse Uhum. processo de você olhar pra você como mãe, Uhum. como mulher e não só mãe. Fiquei muitos anos gorda, né? A gente tem que falar essa palavra, que às vezes as pessoas têm vergonha de falar isso. Mas aquilo nunca, na verdade, me incomodou. Eu sempre me achei uma mulher muito bonita. Isso não era um problema pra mim, né? Mas eu acho que eu estou ficando velha, né? Essa é a grande verdade. Eu tô a fazer 47 anos. E o meu corpo não estava aguentando mais, né? Então, assim, eu comecei a ter uns sintomas que eu falei, eu acho que eu estou entrando na menopausa. Só que não era da menopausa. Eu estava obesa, né? Eu estava com 125 quilos. E aí, eu não conseguia, eu tinha insônia. Eu sentia muitas dores nas minhas juntas, assim, sabe? Em todas. Então eu brincava que eu dormia cansada e eu acordava exausta, assim. Tudo doía no meu corpo. E aí eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso. E fui até nessa ginecologista que eu comentei pra você, que ela é muito querida. E contei todas as coisas pra ela. Ela falou, ó, vamos fazer vários exames, inclusive os hormonais. Mas, Luciana, eu quero ser muito sincera com você. Você está obesa, né? E aí aquilo deu até um negócio assim em mim, porque eu acho que a gente não quer. Não sei, é muito louco. A gente não quer enxergar. A Encarar a gente tá. verdade, né? Exatamente, a gente está se olhando no espelho, a gente só vai aumentando o número da calça, o número da blusa, né? Basicamente isso. E aí, quando ela chegou e falou isso pra mim, aí eu, doutor, eu sei. Falei desse jeito pra ela. Ela falou, ó, vou te pedir os exames, mas ela já tinha feito o ultrassom, né? Ela falou assim, você tá longe de entrar na menopausa, só pra te dizer. É, Eu falei assim, eu falei pra ela, eu quero mudar, né? Eu acho que já chegou a hora, só que eu não, aliás, eu nunca nem escondi isso de ninguém, não sei se você viu no meu Instagram, mas eu falei, eu preciso de uma ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinha. Aí ela falou, não, eu já iria te passar a medicação, né? Para emagrecer. Mas você sabe que você precisa entrar na academia, falou várias coisas. Pronto, fiz meus exames de sangue, os exames deram perfeitos, nem sei como, com 125 quilos deu tudo certo. Nada, nem tinha diabetes, não tinha nada. E aí eu comecei meu processo, que eu nunca imaginei que eu chegaria tão longe. Quando eu me olho no espelho, eu não consigo acreditar, assim, porque foram 30 quilos em 7 meses, né? E tudo na minha vida mudou. Tudo.
a minha paciência com os meus filhos é muito louco isso. A minha energia, chegava de final de semana, eu não queria fazer nada, né? E assim, tem o Lia, que ele é extremamente energético, ele quer, o que a gente vai fazer hoje? O que não sei o quê? Onde que a gente vai? Não sei o quê. Então, eu ter energia para fazer as coisas, para eu é muito gostosa essa sensação. Eu entrei numa academia, eu nunca tinha feito academia. Se eu não vou na academia agora, eu sinto falta de ir na academia. Então, assim, a minha vida mudou, assim, completamente. As pessoas que me encontram hoje em dia, elas não acreditam. Elas olham e falam assim, meu Deus, você parece uma outra pessoa. Então, eu não sei como é que eu cheguei ao ponto que eu cheguei. A gente não percebe, tá? É muito louco. Os anos vão passando, aí um quilinho ali, um quilinho... E aí eu cheguei, né? Eles chamam de obesidade nível 3. E, enfim, e aí agora eu ainda quero emagrecer mais, né? Eu tenho lá o meu objetivo. Mas eu tô muito feliz. Muito, eu nunca tive tão feliz e tão bem comigo, assim, Luciana mulher, igual você falou, que nem agora. E Lu, como que foi fácil ou difícil encontrar espaço pra Luciana mulher nessa rotina do Liam, da sua família? Como que foi pra você, né? Que eu acho que tem muitas mulheres que devem estar ouvindo aí a gente e pensando, pô, também quero emagrecer, também preciso emagrecer, como você falou. Um quilinho aqui, um quilinho ali. E eu acho que também o ponto é que a Irlanda não faz tanto sol. E como aqui no Canadá, a gente tem o verão super gostoso, mas o inverno é muito longo. É no inverno que a gente sente motivação pra sair, você vai colocando calça de moletom. E aí 4 horas da tarde tá escuro, né? Exatamente, você vai você sente e você fica, aí você vai engordando, aí come errado, né? Porque quer comer uma coisa gostosa porque tá frio pra caramba, aí não vai sair de casa pra malhar, não vou tirar a neve do carro pra malhar. Então você começa a entrar num fluxo péssimo, né? Então deve ter muita mulher aqui ouvindo a gente que deve pensar, pô, mas como que você fez, né? Como que você tira tempo, e também, sinceramente, é uma dificuldade pra mim de ter tempo pra mim numa rotina que vai trabalho, vai meu filho, vai meu marido, e parece que a gente coloca a gente por último, né? Eu sou a última das prioridades, todo mundo menos eu. E como que foi essa virada de chave pra você, de se colocar em primeiro lugar? Eu acho, primeiramente, que eu tenho um marido, que ele é um marido de verdade. Começa por aí. A gente não divide nada, nós somos parceiros e a gente faz tudo junto, né? Segundo, eu não tenho mais filhos pequenos. Isso me ajudou demais. Eu não tenho neném dentro de casa que depende de mim, assim, né? Então, por exemplo, ele tá indo na academia comigo, né? Ele falou, tô indo só pra te incentivar, tá? Porque eu não odeio academia. Eu achei muito legal essa parte dele. Então, quando a gente sai, as crianças estão dormindo ainda, né? Academia do lado da minha casa. Então, eu jamais poderia fazer isso se eu tivesse um bebê, um neném de 2 anos de idade. Entendeu? Então, eu acho que tudo aconteceu, acho que no momento certo. Eu falei, não, agora eu consigo fazer, eu consigo mudar, né? E também quando ele não vai na academia, ele pode deixar, eu arrumo as crianças eu falo crianças, né? Mas a Isadora já com 14 anos, uma adolescente. Ele arruma as crianças, ele leva as crianças pra escola, então assim, é parceria total, e eu vou pra minha academia, né? Aí, não, hoje eu vou ficar, sei lá, 1h30, eu vou ficar mais na academia. Ele, relaxa, pode ir, eu arrumo tudo aqui, não sei o quê. Então, eu acho que tem que ter, se ficar tudo nas nossas costas, a gente não consegue fazer nada. E parece que nada faz direito, a gente faz tudo sabe, faltando alguma coisa. Então, eu acho que isso que é muito legal aqui em casa, essa parceria que a gente tem, entendeu? E por também não ter mais bebê, essas coisas. Sim, eu acho que o que você falou foi bem interessante, assim, a gente não divide nada, a gente é parceiro. Então, no momento que você tomou a decisão por você, não teve que negociar, né? Além da questão da idade das crianças, né? Não teve que negociar, mas que horas que você pode cobrir por mim e tudo mais. Foi um processo que foi literalmente Luciana mulher, né? Você tomou uma decisão e fazer. E Lu, quando você falou lá no começo, eu fui na médica, achei que era menopausa, não era. E aí você também comentou da questão enfim, é difícil conseguir médico e tudo mais. Você fez os exames pela ginecologista, né, que pediu os exames. Mas como que foi o acompanhamento a partir disso? Ela continuou te acompanhando? Ou você, enfim, foi sozinha mesmo? O governo te ofereceu uma consulta com alguém? Como que foi a partir do momento que você voltou na ginecologista? Tava tudo ok, você falou, tá bom, vou seguir. Como que foi esse processo? Então,
Primeiro aqui, por exemplo, se você depende do seu salário, só para entender esse lance do remédio, se você tem família baixa renda, vamos dizer, tem um valor, né, que você tem que atingir. Você consegue remédio aqui de emagrecer. Eles têm chama Medical Card, e aí você consegue por isso. Você paga, tipo assim, sei lá, R$ 1,50, por exemplo, no remédio, né? Então, que é para tratamento de obesidade. Quando você consegue provar que você está fazendo por um tratamento de obesidade, você tem esse Medical Card, você consegue. Eu, no caso, não tenho por conta de um salário um pouco mais elevado, né? Voltando da médica. E aí, ela me acompanhou, ela me deu uma prescrição por 6 meses, né, do remédio, quando eu comecei a tomar. E, óbvio, qualquer coisa que acontecesse ali naquele meio, eu podia entrar em contato com ela, a gente tava, né? Ela tinha até falado para eu procurar uma nutricionista, quem não procurou fui eu, que eu sou teimosa, mas enfim, eu tinha esse apoio dela, né? Passaram-se esses 6 meses, eu voltei agora nela, né? E ela ficou impressionada também, né? Quando ela me olhou assim, ela falou: não acredito que você perdeu tudo isso. Eu falei: pois é. E aí eu falei assim, só que agora eu quero chegar ao meu objetivo, né? O que você acha? Ela falou: não, vamos continuar com o remédio por mais 6 meses. Aí depois a gente para, né? E pediu o exame de sangue de novo para ver, né, se tinha mudado alguma coisa. Enfim, eu não fiz ainda porque você tem que estar menstruada para fazer esses exames de hormônio. Pediu a minha mamografia, enfim. Então eu tenho todo esse acompanhamento dela. Mas mais uma vez, é tudo particular. Até o exame de sangue. O último que eu fiz com ela, só para você ter uma noção de valores, foram 250 euros. Então, assim, é tudo muito. Nada é barato, né? E, por exemplo, mesmo que você pede o reembolso, vamos dizer assim, do convênio, eles reembolsam o mínimo, assim, sei lá, 100 euros, 50 euros, é um negócio assim, entendeu? E aí é isso, eu tenho essa ajuda, né? Esse acompanhamento dela. Eu não fiz assim, porque muitas pessoas hoje em dia estão tomando remédio, vamos tomar remédio, né? E aí eu tive esse acompanhamento dela, fiz os exames antes também de iniciar, e é isso. Entendi. Não. A médica te fazer todo o acompanhamento é maravilhoso, porque você se sente assistida, mas é uma pena que tenha que ser pelo particular, né? A gente sabe que é o processo que talvez não teria acontecido se você não tivesse o acesso ao que você tem hoje, né? Claro que, né, a gente pensa, mas é só começar, e vai numa academia e tudo mais, tudo bem. Mas essa grande quantidade de peso com o remédio, como você falou, talvez pelo Medical Card, né? Talvez a pessoa conseguiria, mas o acompanhamento do médico é muito importante, né? Só que para você conseguir remédio aqui na Irlanda, eu acho que no Canadá também você precisa de prescrição médica, né? Aqui você não consegue ir na farmácia e comprar o que você quiser. Então, assim, eu poderia ter passado, por exemplo, num GP, né? Que é o clínico geral aqui. Mas, como eu achava no começo que eu estava entrando na menopausa, eu falei: não, eu preciso de uma ginecologista, né? Eu não queria passar no clínico geral, porque o que a maioria faz aqui? Passa no GP, ele vai olhar e falar: realmente eles são meio, sabe, não olha nada, não faz nada. Realmente você tem indicação para remédio. Faz lá a prescrição e você consegue tomar o remédio, né? Mas e o resto? Então, assim, aí Luciana, que eu quis, fui lá, falei com ela pediu as coisas todas. Ainda não era menopausa, né? Mas enfim, tá quase. Tô na pré-menopausa. Mas você consegue, só para quem estiver, né, escutando, para entender que se você for num médico normal, aqui num clínico geral, e ele realmente achar que você tem indicação, você consegue o remédio, entendeu? É mais o acompanhamento que talvez não seja não da é mesma o mesmo. forma, não e aí os riscos, enfim. Sim. É uma pena, né, porque a gente sempre olha a Irlanda com os olhos assim, nossa, né? Pelo menos a impressão que a gente tem. E aí quando a gente mora, e pro Canadá também, tá? Mesma coisa. Quando a gente mora, a gente percebe que tem sim muitos defeitos. Inclusive na questão da saúde, né? E que pena que precisa sempre pagar, sempre atrás, ficar insistindo. E olha, só pra quem estiver assistindo, né? Porque a gente às vezes só fala mal, né? Mas olha que louco, meu marido descobriu a diabetes aqui na Irlanda, né? E tudo que ele faz até hoje é pelo governo. Olha que louco. Então, assim, ele não paga um centavo. Ele faz... porque quem tem diabetes tem que fazer exame da vista, exame de fígado, várias coisas, porque a diabetes pode atingir, né? Toda a medicação dele, aquele aparelhinho para
né, para você ir acompanhando. Tudo quem fornece é o governo. E eles são, por exemplo, um câncer, quando você descobre aqui, é incrível o acompanhamento que eles fazem do câncer aqui, tudo de graça. Só que em várias áreas eles são muito falhos, é isso que eu não consigo entender aqui, né? Você tem, por exemplo, você tem neném, quando você vai ter filho aqui, é tudo de graça. Mas outras coisas que você precisa ter acesso, você não consegue. Então eu não consigo entender isso aqui, sabe? Sim, eu acho que cai no que é aqui no Canadá. O serviço é muito bom, quando você precisa é bom, mas é você conseguir o serviço. Né? Quando Exatamente. você consegue, é maravilhoso. Quando você entra na fila, é ótimo, mesmo, mas pra você conseguir entrar na fila, quando você até entrar na fila é um processo péssimo, mas quando você tá na fila, vão te chamar e você vai conseguir. Mas esse processo é muito... E como você falou lá no comecinho, no Brasil que dorzinha no pescoço. Vou ligar no médico. Né? E a gente não, aqui já mas é uma dor mesmo ou é mau jeito? Você já fica... Bota aqui vai na farmácia e compra um gelol, né? Pra passar, e aí se não passar depois de 4 dias, a gente vê o que faz. E querendo ou não, é muito negativo, mas é o que você falou, também falando bem... Quando realmente precisa mesmo, e o diagnóstico do seu marido, parto e tudo mais, é tudo gratuito. Isso é maravilhoso, porque a gente, querendo ou não, paga os impostos, mas também tem essa questão de ter um retorno, de certa forma, né? Mesmo não sendo 100% perfeito. Mas, Lu, pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre como você faz quando as coisas apertam por aí. Pra quem que você liga, com quem você conta, como que você lida quando tem um problema. Olha, você vai achar que eu sou estranha. Assim, eu acho que eu não vou todo ano pro Brasil, né? Começa por aí. Então, eu acho que é muito eu com meu marido. É muito doido isso. A gente tem uma conexão, assim, muito forte, né? É tudo muita gente aqui em casa. Então, é claro, eu sou apaixonada pela minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, assim, a gente tem... Mas parece que qualquer coisa que acontece, seja da parte dele, da minha parte, a gente se junta, assim, sabe? E agora? O que a gente vai fazer da vida? E a gente senta, a gente conversa, e é muito nós dois, assim, é muito doido isso. Eu não sei se essa nossa união foi de estar tanto tempo fora e a gente teve que, sabe, se virar com as coisas. Eu acho que o relacionamento muda completamente quando você sai da sua zona de conforto. Então, eu não sei se é isso também que uniu mais a gente. Claro, tem todo o tempo de casamento, mas tem pessoas que são casadas todo esse tempo e não são unidos, né? Então, quando eu sinto isso, quando eu quero chorar, quando eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Porque mesmo depois de 17 anos, às vezes eu penso, o que eu tô fazendo aqui, né? Ele me abraça, ele me acalma, ele falou, tá tudo certo, vai dar tudo certo, e não sei o que, ele é o cara mais positivo do planeta Terra. Então, ele que é meu porto seguro, sem dúvida nenhuma. E o que você gostaria que as outras pessoas entendessem melhor sobre as mães que cuidam de filhos com TDAH? Paciência, né? Muita paciência. Tudo que eles estão fazendo, não é porque, foi que nem você falou, a criança é mal educada ou a criança não para quieta, não é nada disso, eles não conseguem controlar, né? Então, a gente tem que ter realmente muita paciência e às vezes até a gente perde o controle, né? Mas a gente entender que aquilo que eles estão fazendo é porque realmente eles não conseguem se controlar ainda, né? Principalmente nessa idade. Quando a gente fica mais velho, a gente consegue controlar nossas emoções. Só que com a idade deles, 7, 8 anos, eles não conseguem, entendeu? Então a gente precisa ter realmente muita paciência e muito amor, né? Que o amor a gente consegue tudo, Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @Colo de Longe. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!